Quero falar essa noite sobre algo que, em particular, na minha vida, esteve muito presente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de nós entrarmos na palavra. Quantos aqui já passaram por algum tipo de deserto, ou estão passando, ou já passaram por deserto? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Eita, acho que todo mundo, né? Então tá bom. Eu vou falar sobre algo que sempre esteve presente na minha vida, que é os processos do deserto. O deserto teve sido na minha vida uma escola de discipulado, onde Deus tem tratado a minha vida. Eu já passei por desertos na minha família, cujo meu pai, há muitos anos atrás, numa terra, como diz no Star Wars, uma terra tão longínqua, bebia, era alcoólatra, era agressivo, e nós vencemos esse deserto. Ele se converteu, foi um grande homem de Deus, um grande exemplo para mim. Nós passamos por outro deserto, do nascimento da Anelisa. A gente passou por diversos desertos. A Anelisa nasceu prematura, ficou 40 dias, exatamente 40 dias, igual o povo rodou 40 anos no deserto. Ela ficou 40 dias numa UTI neonatal, onde eu falava assim: criança para nascer prematura é só ganhar peso e ir embora. Mas nesses 40 dias, Deus falou para mim que era eu que estava na incubadora, porque, cadê o Chico e Raquel? Deus, ele para dar um filho, ele dá rápido, mas para preparar pais, ele demora. Ele demorou 90 e poucos anos para preparar um Abraão para ser um pai. Isaac ele deu rápido, mas o pai ele demorou para preparar. Então os desertos são processos de Deus na nossa vida. Repita isso comigo: o deserto é um processo de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, e se tem uma coisa que a gente não gosta, é de passar por desertos, porque eles judiam da gente, e eles são um negócio que a gente não quer passar não. Deus me livra desse deserto, Deus me livre de deserto, né? Mas eles são necessários em alguns momentos das nossas vidas, para nos amadurecer. Assim como a Raquel e o Chico disse, os desertos eles servem para nos amadurecer, seja eles quais forem. É lugar onde Deus quer trabalhar em nós através de processos. Isso não quer dizer que Ele não faz milagre no deserto, mas Ele também nos trata através de processos. Amém? Já dada a introdução, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, verso 29 até o 31. Se você tem saúde para isso, se coloque em pé como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Êxodo 14, a partir do verso de número 29 até o verso 31. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Êxodo 14, do verso 29 até o verso de número 31. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Agora passa algumas páginas, capítulo 16, o verso de 1 a 3. E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Quem me dera continuasse no Egito, porque nos trouxeste para o deserto para morrer, para nos matar de fome, nós, toda essa multidão. Pai, graças nós te damos mais uma vez. Fala conosco, Pai, queremos te ouvir essa noite.
Fala através do Israel, fala para além do Israel, fala no espírito de cada um, na mente de cada um, no coração de cada um. Que a tua palavra seja, Pai, sabedoria. Que a tua palavra seja revelação, entendimento e conhecimento de quem o Senhor é. E daquilo que o Senhor pode fazer, Pai, na nossa vida, em meio aos desertos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, pode tomar teu assento. Eu quero iniciar então dizendo que deserto não é um lugar para eu e para você morarmos. Deserto não é lugar para se morar. Na Bíblia, deserto é sempre um lugar de passagem. Na Bíblia, deserto é um lugar de destino. Às vezes Deus nos leva para o deserto para nos aperfeiçoar. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, deserto também é um endereço onde Deus envia os seus filhos por algum tempo. Deserto não é lugar para morar, deserto é lugar de passagem, e deserto é o lugar onde Deus envia seus filhos e filhas por algum tempo. Porque o propósito do deserto é que existem coisas a se descobrir no processo do deserto. Deus já conhece o que está no meu coração, Deus já conhece o que está no teu coração, Deus já sabe quem somos por dentro e por fora, mas às vezes é necessário Deus nos levar ao deserto, para que eu e você possamos descobrir o que está no nosso coração, e quem de fato nós somos. No deserto, toda a autossuficiência que a gente tem, desaparece. No deserto, muletas e mecanismos de defesa se mostram inúteis. Porque é no deserto que a nossa real condição de quem somos, quem eu sou e quem você é, no deserto que é revelada essa condição que nós somos e que nós temos diante de Deus e das pessoas. O tempo do deserto, igreja, começa ele sempre sendo obscuro. Por que obscuro? Porque a gente fica se perguntando: por que eu estou passando por esse deserto? Ou por que eu estou nesse deserto? Depois, o tempo que a gente fica um pouquinho mais no deserto passa a ser incompreendido, porque a gente muda a pergunta, a gente começa a perguntar: por que é que eu estou passando por esse deserto? Porque ninguém gosta de deserto, porque o deserto é um lugar de escassez. Existem dois tipos de deserto. Eu não sei se você já reparou. Existem desertos que somos nós que criamos, e existem desertos que nós somos colocados neles. Vou repetir isso. Existem desertos que é a gente que cria, que é a gente que caça. E existem desertos que é Deus que nos coloca. E pastor, Deus coloca a gente em deserto? Coloca. Desde a antiga aliança, você pegar o texto de Oséias capítulo 2, verso 14, você vai ver lá que o profeta diz que Deus levaria o povo dele para o deserto, para falar com aquele povo, ao coração daquele povo. Deus é um Deus que às vezes, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa autossuficiência, por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, de tantas outras coisas, Ele nos leva para o deserto, seja ele qual for, para tratar o nosso coração. E eu quero dizer, igreja, que o deserto que Deus coloca a mim, que o Deus coloca a você, que o nosso Deus nos coloca, é uma oportunidade única. Eu quero dizer para nós como igreja que há muito a ouvir e há muito a aprender com Deus no deserto que Ele nos coloca. E há quem passa pelo deserto estabelecido por Deus, que nunca vai sair dele sendo a mesma pessoa. Todos os desertos que Deus coloca uma pessoa, e essa pessoa passa por esse deserto, e sai desse deserto, essa pessoa nunca sairá do mesmo jeito. Ou ela sai pior do que entrou, ou ela sai melhor do que entrou. Fala para a pessoa que está próximo de você aí, nos desertos de Deus, quando Ele coloca, ou você sai pior, ou você sai melhor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, vai depender de você.
nunca é de Deus, mas sempre depende de nós nesse sentido, de como vamos reagir a esse deserto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Amém? Então, meus irmãos, existem 2 desertos, eu não quero me atentar muito aqui à questão do texto, ao contexto do texto, porque nós já estamos aqui, boa parte da igreja já está consciente da história do povo de Deus no deserto, da saída do Egito. Então eu não quero me ater ao contexto, porque nós já conhecemos a história da libertação do povo do Egito, amém? Já é uma história que a gente ouve desde a escola bíblica dominical. Mas eu quero aqui dizer que existem desertos que são lugares geográficos, e existem desertos que são circunstanciais. Tem desertos na nossa vida que são circunstâncias, existem desertos que são geográficos, Saara e outros, mas existem desertos que são circunstanciais, são situações que a gente vivencia, é um lugar que a gente vive, vivencial. E é no deserto que Deus envia, não o deserto que a gente se coloca, mas no deserto que Deus nos envia. Existem 4 tipos de pessoas que vão passar pelo processo de Deus, cada uma de um jeito. E eu quero que no decorrer dessa mensagem você visualiza que pessoa é você no meio dos desertos que você está, e nos meios dos desertos que você cria, ou no meio do deserto que Deus te colocou. Nós vamos falar aqui de 4 tipos de pessoas nesse processo do deserto, que você se identifique qual que você é, para que você possa assim deixar Deus tratar você nos períodos de deserto da sua vida, amém? Está comigo aqui? Glória a Deus. Então, o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar essa noite é as pessoas que entram no deserto. E se você não fechou sua Bíblia e voltar algumas páginas, lá em Êxodo capítulo 13, no verso de número 18, vai estar escrito assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito para o deserto. Então, igreja, Deus faz o povo recém-tirado da escravidão do Egito ir para o deserto, próximo ao Mar Vermelho. E é interessante que a Bíblia diz que muitas pessoas entraram no deserto, nesse deserto que Deus levou o povo, nesse deserto que Deus levou o povo através da vida e do instrumento que foi Moisés. Deus levou esse povo para o deserto, como lemos, Moisés e o povo hebreu foi conduzido ao povo ao deserto. Assim também como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo em Mateus capítulo 4, não foi Jesus que foi ao deserto, não foi Jesus que quis passear no deserto, mas Mateus capítulo 4 verso 1 diz que o Espírito de Deus levou Jesus a um deserto. Deus nos leva ao deserto. O deserto é o lugar que Deus me leva você, para nos testar, para nos ensinar, para nos provar, para nos aprovar, para nos amadurecer, como já dissemos. Ainda que eu e você não gostemos, ou não venhamos a gostar de deserto, Deus nos envia para o deserto, e não tem como a gente fugir do deserto que Deus nos coloca, quando essa é a vontade dEle para nós. Então existem pessoas que entram no deserto. Talvez você está aqui e nunca passou por nenhum deserto, e glória a Deus por isso. Mas se um dia Deus te colocar em algum deserto, e você tiver a certeza que é Ele que te colocou, não reclame, entre. Porque algo Deus quer falar com você, algo Deus quer tratar com você, algo Deus quer mudar em você. Ainda que eu e você a gente não goste de deserto, Deus pode nos enviar para lá, e não tem como nós fugirmos do agir de Deus, porque operando Deus, realizando Deus, fazendo Deus, quem é que pode impedi-lo? Ninguém. Agora existem, como eu já disse, desertos que é a gente que cria, e que é a gente que se coloca nele. Como assim, pastor? Erros nossos, por vontades nossas,
acidentes de percurso, porque planejamos algo errado e os desertos vão aparecendo. E esses desertos, igreja, não tem a ver com Deus, mas com certeza quando a gente se coloca neles, a primeira coisa que a gente lembra é de Deus. Deus, me tira disso. É assim ou não é? Então, esses desertos não tem nada a ver com Deus, mas Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos deixar. Deus nunca vai nos desamparar. Independente por onde a gente anda, ou aonde a gente se enfia, Deus não nos abandona. E nem quando a gente entra nos desertos que a gente cria, a gente vai ver na Bíblia diversas situações, diversos desertos que as pessoas criaram. E aqui eu quero citar aqui alguns, né, que as pessoas se envolveram em situações, tiveram que fugir, criaram os seus desertos, e Deus não desamparou elas lá. A escolha de Davi, quando ele fugiu para o deserto de Zif, em 1 Samuel capítulo 23, 14, onde lá ele formou um exército na caverna de Adulão, e Deus foi com ele ali. Em Gênesis 13, do versículo 7 em diante, Ló vai escolher os lindos campos de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão escolhe as regiões desérticas de Manri e Hebrom, só para ficar longe de Ló. Não foi Deus que mandou ele para lá. Ele falou: se você escolher um, eu escolho o outro. E se você escolher o outro, eu escolho um. Não foi Deus que mandou, vai lá para o deserto de Manri, de Hebrom, vai lá. Não. Se você escolher para lá, eu vou para o oposto, não quero ficar perto de você. Mas Deus não abandonou Abrão ali, mesmo ele fazendo a escolha de lugares desérticos. Deus tem um deserto específico para cada um de nós, e não vários. É importante destacar isso. Vai ter um momento na nossa história, Emerson, que Deus vai preparar um deserto se necessário, e vai ser um só. Jesus não teve vários desertos, ele teve um só. E eu não sei o que vai ser esse deserto. Não dá para saber o que vai ser esse deserto. Uma doença, uma enfermidade, não dá para saber. Mas vai ser um só. E nisso ele vai forjar a gente. Também não dá para saber o tempo, porque vai depender de como reagimos a esse deserto. Por isso que depende de nós também. Não depende só de Deus. Tem coisas que nós estamos buscando o socorro de Deus, o auxílio de Deus, e Ele está dizendo: meu filho, para de andar em círculo, é só você ir numa reta, e você está lá andando em círculos. E o deserto que era para durar 40 dias, dura 40 anos. Então, meu irmão, minha irmã, por escolhas nossas, ou por talvez falta de ouvirmos a Deus, ainda assim Deus não nos abandona nos desertos que a gente se coloca. Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei no que você entrou, eu não sei qual está sendo a sua dificuldade, qual é o seu deserto, mas Deus está com você, Deus está em você, e Deus vai agir através de você. Você crê nisso essa noite? Amém? Em nome de Jesus. Segunda pessoa que nós identificamos nesse ambiente de deserto é as pessoas que estão no meio do deserto. Tem as que entram e as que estão no meio do deserto. Se você não fechou sua Bíblia, no capítulo 14, no verso 11, verso 12, diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo a gente sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. A gente sabe que o povo recebeu um livramento do Senhor, o povo viu um milagre poderoso, um mar dividir em dois, e eles passaram no meio do mar, e nós lemos que foi uma parede para o lado direito de água, uma parede para o lado esquerdo de água, e eles passaram no meio. Imagina essa cena, eu vejo no filme, eu já fico, uau. Todo filme de Noé antigo ou remake que eu vejo essa cena, é uma cena melhor que a outra. Eu falo, meu Deus, não é que foi assim mesmo?
Teve um último que fizeram aí, que foi acho que com aquele cara que fez o Batman, Christian Bale, que teve um hebreu lá que ficou pegando na água assim, tinha um peixinho. Eu falei, nossa, eu ia fazer isso aí também, para ver se é verdade. Ia mexer na água. Cara, que demais, eles viram um milagre poderoso de livramento. E quantos de nós, eu e você, não vimos Deus agir na nossa vida? Talvez você tenha 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos de cristianismo. Talvez você já viu muitos milagres de Deus já acontecer na sua vida, livramentos de Deus já acontecer na sua vida, coisas extraordinárias ou coisas simples. E hoje você está vivendo um deserto que você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não era para mim passar por isso. Senhor, eu sou seu filho. Por que eu? Ó céus, ó vida. Mas meu irmão, minha irmã, muitos, igual o povo hebreu que saiu do Egito, que se encontraram dentro do deserto, só sabem reclamar, só sabem murmurar. Se você for ver aí o verso 16 e o verso 17, você vai ver que o povo foi dividido, o povo estava com o coração endurecido. O povo não consegue ver, e às vezes a gente também não consegue ver no meio do deserto uma saída, não conseguimos encontrar uma saída, e a gente acaba entrando no desespero absoluto, achando que o deserto que a gente está passando, o deserto que a gente está vivendo, não vai ter fim. Por que é que o Senhor não me leva? Por que é que o Senhor me faz sofrer? E vem tantas interrogações dentro do nosso coração. Mas igreja, em nome de Jesus, os desertos não são para eu e você ficarmos parados no meio deles reclamando. Deus não te coloca no deserto para você ficar no meio deles, ó céu, ó vida. Deus te coloca no deserto para você atravessar o deserto. Eu sei que a nossa cultura brasileira, a famosa cultura do mimimi, é complicada. Porque a gente brasileiro, a nossa nação, o povo brasileiro, não quero generalizar, mas uma boa parte, tem essa cultura do vitimismo. Porque desde cedo o povo brasileiro foi explorado, foi roubado, foi saqueado. O povo brasileiro tem essa cultura de vítima, sim ou não? Já não é novidade, sim ou não? E aí você vê um brasileiro hoje, você vai conversar com ele na fila do pão, né? E aí, como é que você está? Ah, estou bem. Ah, mas eu estou com uma dorzinha de cabeça. Aí a pessoa fala assim, e eu que estou com câncer? Porque tem que estar sempre pior, né? Ou senão aquela pessoa, nossa, está chovendo hoje. Nossa, essa chuva está difícil, eu não gosto de chuva. Ah, você não gosta de chuva? Não, você gosta de calor? Não, eu também não gosto de calor não. Não gosta de calor? Não, não gosto de calor não. Você gosta do quê? Você gosta do frio? Também não gosto do frio. Não, do que você gosta? Eu gosto de reclamar. Aí a gente é colocado no deserto, e ao invés de a gente reclamar e murmurar, a gente precisa aprender a glorificar e a afinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Porque senão a gente vai ficar parado no meio do deserto. A gente não vai conseguir nem ir para trás e nem ir para frente. E aí o deserto, que poderia ser um curto período, se torna um longo período. Porque você paralisou para ficar reclamando. Ah, mas só maná? A Bíblia fala que era pão com codorna, não era isso? Sim ou não? O bispo Adonias fala que podia ser só o churrasco gaúcho, só a carne, só a codorna, mas não é, né? É o churrasco paulista, pão com carne, né? Gente, mas quando Deus nos coloca no deserto, não é para a gente ficar parado nele. Não podemos parar, eu e você não podemos parar no deserto, eu e você não podemos fugir do deserto, mas muitos estão buscando saídas dos desertos, do seu próprio jeito, da sua própria forma, buscando atalhos, e os atalhos podem ser diversos. Andar em círculos, como Amós capítulo 2 verso 10 diz que o povo andou em círculos, ou buscar soluções imediatas para o nosso problema. Todo deserto que a gente tem, a gente quer buscar uma solução imediata. Eu já conheci gente crente, que porque Deus não respondeu do jeito que ele queria, ele foi buscar uma fezinha em outro lugar.
Eu já conheci gente crente que, porque no deserto estava tão grande, ele não conseguia ver o livramento de Deus, que ele começou a confiar em coisas e fazer coisas que até Deus duvida. A Bíblia, Claudete, ela diz que o povo, Moisés estava devorando para conversar com Deus, e o povo queria uma solução imediata, porque o brasileiro é imediatista. Ah não, mas eles eram judeus, né? Eles fizeram um bezerrinho de ouro, e Deus falou: Moisés, volta lá, o povo está se perdendo. Sei que está gostoso aqui, está muito iluminado aqui a nossa conversa, mas desce lá que o povo se perdeu. Você vai ver em Êxodo capítulo 32, o verso 7 ao 8, que eles procuraram uma outra saída para o deserto, e foi adorar algo que não era Deus, o bezerrinho de ouro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí carinhosamente: no teu deserto, qual que é o seu bezerrinho de ouro? Qual é a sua saída imediata? Qual é o seu escape imediato? Você corre para Deus ou corre para o imediatismo, seja ele qual for? Pessoas que estão no meio do deserto podem fazer tudo certo ou podem fazer tudo errado. Tudo vai depender com quem essa pessoa está no meio do deserto. Pastor, mas eu estou passando no meio do deserto. Ok, meu irmão, ok, minha irmã, mas com quem você está no meio do deserto? Com Deus, o teu pai, ou com o bezerro de ouro? Porque, meu irmão, minha irmã, a pior coisa que existe de estar no meio do deserto, da nossa maneira, é a gente descartar Deus do deserto. Não podemos descartar Deus do deserto. Por que a gente não pode descartar Deus do deserto? Porque Isaías capítulo 43, verso 19, diz que Deus é um Deus de escape e de livramento no deserto. Ele cria rio nos ermos. Vamos abrir lá? Vamos ler junto? Vamos ler junto esse texto? Isaías capítulo 43. Vamos ler juntos? Isaías 43, 19. Olha por que a gente não pode abandonar Deus no meio do deserto. Quem achou, lê comigo, vamos juntos? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Olha o que Deus faz: eis que porei um caminho no e rios. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos abandona no deserto, mas a gente pode abandonar Ele no deserto. Mas se a gente não abandonar Ele no deserto, Ele vai colocar um caminho no deserto para nós. Não sei quantos aqui tem uma imagem projetada de deserto. Não dá para ver rua no deserto, avenida no deserto, não dá para ver nada no deserto. Mas quando a gente passa no meio do deserto com Deus que tudo sabe, que tudo crê, que tudo criou, Ele nos aponta o caminho aonde não tem caminho. Ele nos dá a solução aonde não tem solução, porque Ele é um Deus que faz coisas novas sobre a nossa vida. Se você crê nisso, aplauda Ele no nível que você crê, no nível que você recebe, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, irmãos, por isso, igreja, não reclame, não murmure, não lamente pelo deserto que está passando. Moisés viu muito mais de Deus no deserto que Deus colocou ele, no deserto que Deus levou ele, do que no palácio de Faraó. Eu não sei se você sabe, se você lembra da história, mas Moisés foi criado como um príncipe, como um filho de Faraó, com todo luxo, com toda a pompa, com toda a riqueza, mas ele descobriu que ele era hebreu, e ele começou a andar com os hebreus, conhecer o Deus dos hebreus, ele começou a crer no que Deus havia feito na vida dele, e Joquebede começou a orientá-lo. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, Moisés viu muito mais de
Deus e conheceu muito mais a Deus no deserto do que no palácio com Faraó. Porque de novo eu digo, a parte de Pedro, não é para onde iremos, como nós cantamos em muitas canções, mas é para quem iremos, porque com quem nós estamos, não importa o lugar, Deus transforma, coloca rios em ermos e coloca caminhos no deserto, porque não é aonde nós estamos, é com quem nós estamos. Para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Não é para onde, porque você pode estar na prisão como Paulo estava. Para mim, na minha concepção, as prisões que Paulo passou eram os desertos dele, sim ou não? Mas ali ele tinha uma intimidade com Deus, escrevia as cartas, orientava as igrejas. Eu acho que ele na prisão teve uma intimidade com Deus do que se ele estivesse caminhando, batendo papo nas praças. Então não é aonde, é com quem. Não é aonde, é com quem. Moisés com certeza conheceu muito mais, viu muito mais Deus, ouviu muito mais Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Terceiro, então falamos das pessoas que entram no deserto, pessoas que estão no meio do deserto, e agora nós vamos falar das pessoas que fazem o quê? Morrem no deserto. Eu quero convidar você a ler dois textos comigo. Um está em Números, capítulo 14. Números 14, verso 33. Números 14, 33 diz o seguinte: Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Agora eu quero convidar você a abrir Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso de número 17. E diz assim, Hebreus 3:17: E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem se indignou 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Entrar no deserto já não é algo bom, igreja. Agora estar no meio do deserto já é ruim. Agora morrer no deserto é algo pior, sim ou não? Entrar não é bom, ficar no meio é ruim. Agora morrer no deserto é pior ainda. As escolhas que eu e você no deserto fizermos, podem nos destruir, podem nos falir e podem até nos matar. Tem pessoas que estão vivendo desertos, eu não sei sinceramente qual é o deserto que você está passando, mas talvez o deserto ainda não acabou, e se você não tomar cuidado, você vai morrer e não vai sair desse deserto. Eu não sei o que você passa na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas se você não tomar as atitudes certas, se você não ouvir Deus, se você não se posicionar, se você não entender o processo, você vai morrer sem sair desse deserto. Eu quero dizer para você que não é isso que Deus quer para você. Meu irmão, minha irmã, algumas pessoas acabam morrendo no deserto. Por quê, pastor? Por não ouvirem, por não crerem em Deus, não crerem no propósito que Deus tem para cada um. Você nos tirou do Egito, lá a gente comia carne para morrer aqui no deserto. E o que aconteceu com eles? Morreram. Não entenderam o que Deus estava fazendo com eles. Não entenderam o propósito de Deus para cada um. E para não morrer no deserto, eu e você, a gente precisa entender que mesmo que não pareça que Deus está sempre por perto, mesmo que não pareça, Deus fará o deserto ser para mim e para você um lugar de livramento.
Por quê, pastor? Porque quando o povo estava caminhando num sol muito forte que podia matá-los, desidratá-los, Deus aparecia como uma coluna de nuvem para aliviar o calor. E quando o povo estava no frio, porque o frio do deserto é muito frio e eles podiam morrer do mesmo jeito, Deus aparecia como uma coluna de fogo. Êxodo 13, verso 22. E Êxodo 14, do 13 ao 14. Sabe, meu irmão, minha irmã, quem no meio da prova, no meio do deserto, não entender um Deus que livra, um Deus que cura, um Deus de milagres, certamente vai morrer na incredulidade e vai morrer na frustração. Meu irmão, minha irmã, eu faço uma pergunta para você essa noite. O que é que tem minado a sua fé? O que é que tem minado os seus sonhos, os seus planos? O que é que tem matado o que Deus já disse que ia fazer na sua vida? O que é que tem minado o que Deus já falou na sua vida? Pastor, mas parece que não acontece nunca, parece que está longe. Mas o que é que você tem alimentado no seu coração? A esperança ou a frustração? Porque talvez o que Deus esteja fazendo conosco nesse deserto é provando e testando a nossa fé e a nossa esperança. E por último, além das pessoas que entram no deserto e estão no meio do deserto, morrem no deserto, tem as pessoas que fazem o quê? Saem do deserto. E eu quero convidar você a abrir Deuteronômio, capítulo 8. Verso de número 2. Deuteronômio 8, 2. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Olha o verso 3: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meu irmão, minha irmã, fica claro nesse texto que nós lemos de Deuteronômio, que Moisés conseguiu sair do deserto com uma parte do povo, porém ele morreu sem entrar na terra prometida, conforme Deuteronômio 34, verso 4 e em diante. Mas no capítulo 8, no verso 2, fica claro para mim e para você, que o objetivo de Deus com o povo no deserto era humilhar esse povo, provar esse povo, para que esse povo soubesse o que estava no coração deles, porque Deus sabia o que estava no coração deles, mas eles não sabiam. Eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles não conheciam o Deus que eles serviam. Moisés venceu o Egito, venceu o deserto, saindo do deserto, instituiu o tabernáculo, criou as leis do levirato, cumpriu o seu propósito, mas morreu nas campinas de Moabe e não pisou na terra prometida. Outra pessoa do Novo Testamento que viveu algo parecido foi João Batista, primo de Jesus. João Batista saiu do deserto, deixou o deserto, mas ao deixar o deserto, ao abandonar o deserto, ele abandonou também de ser uma voz que clamava no deserto, para as pessoas que passavam por ele. E João Batista abandonou o deserto e abandonou ser uma voz que clamava no deserto para viver no palácio de Herodes, para viver no conforto do palácio. Ele saiu do deserto para morrer decapitado no palácio. Ele saiu da vida profética
de mel silvestre, pele de camelo, para ir para o luxo do palácio ser decapitado. Porque eu não sei se você sabe, existem duas formas de profeta: o profeta das praças, das ruas do povo do deserto, essênio, e os profetas de palácio, como Isaías era. Por isso que Urias precisou morrer, para Isaías de verdade exercer o ministério profético. Uzias, né? No dia da morte do rei Uzias, né? Porque tirou a muleta de Isaías, ele virou o profeta que ele precisava ser. João Batista então sai do deserto, deixa de ser a voz que clamava no deserto, para virar profeta de palácio, e morre decapitado no palácio. Muitos querem como Ló as campinas, muitos querem o paraíso como Adão, mas não querem o deserto. Ló, primo de Abraão, falhou nas campinas de Sodoma. Adão falhou no Éden. Mas como Moisés e como Jesus, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós podemos passar pelo deserto e sair vitoriosos, vitoriosas do deserto que nós estamos passando, em nome de Jesus. Sairemos desse deserto com marcas que o deserto pode nos deixar, porém sairemos vivos, sairemos ilesos, sairemos aprovados por Deus. E também não adianta a gente sair do deserto e se perder depois, não é verdade? Consegue sair do deserto, depois se perde. Aí fica difícil, né? Aí não dá para tentar o Senhor nosso Deus, não é verdade? Porque, meu irmão, minha irmã, a única saída dos desertos que nós temos é podermos ver a bússola que Deus tem para nós, chamado intimidade com Ele. Deus tem uma bússola para mim e para você nos desertos, que é intimidade com Ele. Você e eu, cada um de nós, precisamos ter cada vez mais intimidade com Deus, porque essa será a minha e a sua bússola para sairmos dos desertos. Para a gente concluir, igreja, nosso maior problema, o meu e o seu maior problema, nos desertos que passamos, ou que passaremos, não é descobrir ou discernir o propósito do deserto, ou do propósito de estar passando por esse deserto, mas é quem eu e você estamos dando ouvidos quando estamos nesse deserto. Porque eu e você, nós vamos tomar a forma de quem nos ministra. Repita comigo: eu vou tomar a forma de quem me ministra. No deserto que você passa, quem está ministrando no teu coração? A raiva, o orgulho, a soberba? No deserto que você passa, o que ministra a sua vida? O que ministra a você? Sua emoção, sua situação, sua circunstância? Moisés ouvia a Deus no deserto, sim ou não? Mas quando Moisés ouvia o povo, ele fazia besteira. Ouço dizer que um dos maiores problemas do líder chamado Moisés não era Deus, era o povo. E quando ele queria agradar a Deus e o povo, ele se perdia. Mas quando ele se focava só em agradar a Deus, ele prosperava. Meu irmão, minha irmã, quem nós estamos ouvindo no meio das nossas circunstâncias adversas? Quem eu e você estamos ouvindo nos nossos desertos? Qual é a voz que fala alto no nosso coração? Qual é a voz que fala a nossa mente? 1 Coríntios 14, verso 10, Paulo vai dizer que há muitas vozes nesse mundo, e nenhuma delas é sem sentido, todas têm um sentido. Mas qual é o sentido que a gente quer para nós? Qual é o sentido que você quer para a tua vida? Qual é a voz que você vai ouvir no deserto que você está passando?
Qual é a voz que tem te impulsionado, ou te feito parar, ou te feito estacionar, ou te feito morrer no deserto? Qual é a voz que você está ouvindo no teu deserto? Você é aquele que ouve a Deus, ou está ouvindo pessoas que não têm o temor de Deus? Você é aquele que ouve a Deus, ou você é aquele que ouve o mundo, ou você é aquele que ouve as coisas que estão te dizendo para fazerem tudo o oposto ao que Deus te pediu, no meio do seu deserto? Haja visto que Paulo em Gálatas 1, verso 10 diz que não dá para a gente agradar a Deus e os homens. Nós temos que agradar, escolher quem nós queremos agradar. Sabe, irmão, se nós olharmos para Jesus Cristo no seu deserto, Ele não deu ouvidos a Satanás. Porque às vezes nos desertos que nós passamos, é Satanás que vem falar com a gente. Não confia no seu Deus não. Ih, esquece essa pregação, esquece a Bíblia. A Bíblia está ultrapassada, a vibe agora é outra. E o mundo mudou, esse negócio de Deus, isso está ultrapassado. Jesus no deserto dele não deu ouvidos a Satanás. Pelo contrário, ele se apegou ao que Deus havia dito para ele, através das Escrituras. Ele estava no deserto e ele citou uma citação de Deuteronômio que nós lemos, que era também do deserto. Hoje muitas pessoas, igreja, têm buscado conselhos de coaches, têm buscado atalhos, têm buscado conselhos em pessoas que não têm o temor de Deus. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos ser orientados por Deus. Não apenas querer uma opinião que se encaixe com a nossa opinião, porque a gente não quer obedecer a Deus. Não só alguém que possa dizer algo para nós, para legitimar o nosso erro, legitimar o nosso deserto. Sabe por quê, igreja? Nada vai mudar o nosso deserto. Tem como passar para nós isso? Nada vai mudar o nosso deserto enquanto a gente não... Vamos ler isso juntos? Nada mudará no deserto, igreja. Deus continua sendo o mesmo, assim como o deserto continuará sendo deserto. Amém, Denise? Mas o objetivo do deserto é mudar a mim mesmo.